Boa tarde, meus irmãos de todo o Brasil. Você também, meu irmão, que estiver aí me assistindo em outro país, uma ótima tarde para você. Meus irmãos que tanto apoio me dão, né? Meus irmãos, eu quero agradecer a vocês demais por isso. Vocês são os pilares do meu trabalho. Eu tenho que agradecer a vocês demais. Peço a você, meus irmãos, mais uma vez, eu vou fazer um vídeo muito interessante aqui, vou fazer um esclarecimento aqui, e gostaria de pedir a vocês que dêem um joinha para mim aí, para me ajudar, porque é muito importante. E você, meu irmão, que ainda não se inscreveu no meu canal, meu irmão, dá essa força para mim aí. Para você custa tão pouquinho, e para mim tem um valor imenso. Tem um valor imenso a sua inscrição. Faça isso também, meu irmão. Eu gostaria de dizer para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que está um pouco desanimado, né? Que não está concordando mais com as coisas da torre de vigia, mas também ele não pode questionar, ele não pode nem fazer um desabafo, né? Porque ali é proibido, né? Então, meu irmão, liga para mim aqui para a gente conversar. Você pode me perguntar alguma coisa que você tem alguma dúvida, se eu souber informar para você, eu informo. Você pode desabafar comigo, porque eu não vou falar nada para ninguém. E aquele irmão também, que já saiu há muito tempo, mas os amigos não falam mais com ele, porque ele só tinha amigo lá na torre, né? Agora eles são proibidos de falar com ele. Alguns parentes também deixaram de falar com ele. Fala comigo aqui, fala comigo, vamos conversar, tá bom? Eu agradeço muito a vocês por esse apoio e peço a vocês que confiem em mim, liga para mim para a gente conversar, tá bom? Meu telefone é 99151-5617, DDD 037, das Minas Gerais, uai. Que trem bom danado! Meus irmãos, hoje eu quero conversar um pouquinho sobre um assunto muito interessante. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim: escuta aqui, você fica aí pregando, falando que as testemunhas de Jeová é uma religião falsa. Como é que você ficou lá 34 anos? Né? Então, hoje eu quero explicar para as pessoas por que é que eu fiquei 34 anos e hoje eu falo, afirmo e provo que as testemunhas de Jeová é uma religião falsa. É uma empresa que só quer ganhar dinheiro às custas dessas ingênuas testemunhas de Jeová. Desde criança, desde que eu era criancinha, eu ouvia ali as pessoas mais velhas falar, porque eu fui criado numa zona rural de pessoas humildes e pessoas simples demais. Então, entre aqueles mais velhos que eu ouvia falando ali, a minha mãe, tios, e eles diziam que a Bíblia é a palavra de Deus. E é verdade, eles diziam. Mas só que eles diziam que a Bíblia foi escrita por Deus. Eles falavam que a Bíblia foi escrita por Deus. E de fato, eles não estavam de todo errados, porque os dez mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, né? Isso aí, eles não estavam de todo errados. E eu tinha aquele sonho, o meu maior sonho na vida era conhecer a Bíblia. Desde criancinha que o meu sonho era conhecer a Bíblia. Então, meus irmãos, quando as testemunhas de Jeová entraram em contato comigo, em 1971, eu tinha então 16 anos. E eles me ofereceram a oportunidade que eu sempre sonhei: conhecer a palavra de Deus. Só que eu não pensava que eles iam me apresentar uma Bíblia totalmente adulterada, e o estudo que eles me apresentaram não era da Bíblia, era de um livro totalmente tendencioso. Como eles me venderam, né, aquilo como sendo a verdade, para mim aquilo ali era a verdade. Aquilo ali não existia outra verdade. Aquilo ali para mim era a verdade. Eu acreditava piamente que ali era a verdade, né? Eu não conhecia o outro lado. Eu só conhecia aquele lado. Eu não conhecia o outro. Ali,
eles procuram blindar a gente. Ali eles procuram blindar a gente para a gente não ver nada que não seja dali, né? Então, meus irmãos, a gente ali não pode fazer outra coisa a não ser pregar. O único direito que a gente tem é de pregar. Além de tudo, eles supriram uma necessidade muito grande que eu tinha. Eu tinha dificuldade de relacionamentos, né? de relacionar com pessoas. Por isso, eu tinha poucos amigos. Eles me ofereceram uma amizade, né? E um carinho que eu nunca tive. Eles me ofereceram uma amizade e um carinho que eu nunca tive. Uma vez que eu fui criado sem pai, às vezes até distante da mãe, né? Porque eu comecei a trabalhar aos 10 anos de idade, eu já comecei a sair para as fazendas para trabalhar. Então, eu fui criado sem pai e muitas vezes sem mãe, criado no meio de pessoas estranhas, né? Então, e eu tinha uma certa dificuldade de relacionamento. Então, eles se mostraram comigo um povo muito amáveis. Quando eu cheguei ali, né? Cheguei ali com 16 anos de idade, em 1971, quando eu fazia aqueles discursos, né? Aqueles discursos, antigamente chamavam de discurso número 2, um discurso de 6 minutos, 5, 6 minutos. Ali, aqueles irmãos ali, eles faziam fila para me dar os parabéns pelos discursos que eu fazia. Então eu achava aquilo ali o máximo, aquilo ali para mim era tudo que eu queria. Era uma atenção que eu nunca tive na vida. E com o tempo, eu tinha a certeza que eu estava na verdade, que aquilo ali era a verdade. Quando eu saía para o serviço de campo ali, para a pregação, era só elogios. Aí depois, mais tarde, veio a busca de privilégios, né? Veio a busca dos privilégios. Isso você sabe, a busca de privilégio nunca termina. Quando você alcança um privilégio, você já está pensando em outro. Você já não tem mais tempo para nada. Você tem que pregar de casa em casa, fazer revisita, dirigir estudo bíblico, estudos familiares, assim por diante. Depois, as reuniões. Tem a reunião de estudo de livro, escola do Ministério Teocrático, reunião de serviço, discurso público, estudo de sentinela. Tudo aquilo você tem que preparar aquelas reuniões. Então você não tem tempo para nada. Você tem que preparar todas essas reuniões. Isso, meus irmãos, eles já fazem de propósito, para preencher o seu tempo, para que você não tenha tempo para nada fora da organização. Eles procuram ocupar o seu tempo só com coisas da organização. Tanto é que eu acreditava que era verdade, que 8 anos depois que eu saí, eu ainda tentei voltar. Tanto que eu achava que era verdade, eu acreditava piamente que eu estava na verdade. 8 anos depois eu ainda tentei voltar. Só não voltei porque aquela família de mau caráter que tem lá, que fizeram com que eu saísse, não permitiram que eu voltasse. Mas, quando foi em 2019, meu filho estava saindo de lá, meu filho já tinha convencido de que lá não era verdade, que lá era uma farsa. Meu filho estava saindo e falou para mim assistir uma reportagem no SBT, uma reportagem sobre pedofilia, sobre a pedofilia lá na Torre de Vigia. E eu assistindo essa reportagem no YouTube, eu me deparei com Edson Reis, com o irmão Edson Reis, né, que já tinha saído, que já estava fazendo vídeos, né, mostrando os erros da Torre de Vigia. Eu me deparei com Edson Reis. Depois do Edson Reis, eu me deparei com o irmão Osmanito, também assisti vídeos dele, e assisti vídeos do Paulo Sávio. Então, com isso aí, através desses irmãos, eu cheguei à conclusão de que a Torre de Vigia não passa de uma empresa safada, sacana e mentirosa. Então, meus irmãos, eu
comecei a estudar, eu comecei a assistir esses vídeos e comprei um livro do Edson Reis, chamado, como é que chama o livro, gente? Testemunha de Jeová prega um falso evangelho. As testemunhas de Jeová e seu falso evangelho. Então, através desse livro, eu conseguia ver que realmente aquilo ali não passa de uma farsa. Aí, depois de tudo isso, é que eu fui ver o quanto que eu estava errado, né? Então, eu acho que isso aí explica o motivo por que eu fiquei 34 anos, né? Então, hoje, depois de ter tido esse conhecimento desses livros, desses irmãos, desse livro do irmão Edson Reis, desses vídeos desses irmãos que me fizeram acordar, eu cheguei à conclusão que realmente a torre de vigia é uma mentira. E aí, eu me senti na obrigação de alertar outros irmãos. Por quê? Se eu passei por um perigo muito grande, se eu passei por uma coisa que me constrangeu muito e que me fez muito mal, e eu posso fazer com que outros irmãos não passem por esse mesmo mal que eu passei, então eu me sinto na obrigação de fazer isso. Por isso que eu me sinto na obrigação de fazer vídeos alertando as pessoas, mostrando para as pessoas o que é a torre de vigia. Agora, aquele que quiser escutar, escuta, o que não quiser é problema dele, certo? Eu estou aqui alertando as pessoas, não me incomodo com ofensa das testemunhas de Jeová, não me incomodo com ofensa, não tenho medo dessas coisas que eles ficam falando aí, que vai tirar o meu vídeo no YouTube, essas pressões aí, essas pressões que eles fazem. Eu não tenho medo disso, não tenho medo de justiça. Se eles quiserem me processar, se eles acharem que eu mereço ser processado, eles processam, eu tenho como me defender, eu tenho as provas, tudo que eu falo com provas. Então eu não tenho medo. Então, meus irmãos, eu me sinto na obrigação de fazer os meus vídeos alertando as pessoas. Alertando aqueles que saíram para eles não querer voltar, mostrando que eles não perderam nada em sair, que eles só ganharam, mostrando para as pessoas que não entraram ainda, que não entrem porque é uma fria, e algum que está lá dentro, se quiser ouvir o que eu falo, eu fico muito feliz. Se não quiser, problema dele. Se ele achar que eu estou errado, é problema dele. Agora, que eu vou falar, eu vou falar. Não adianta pressão, não adianta ficar aí me xingando. Isso aí para mim, eu decidi que eu nem abri mais comentário de testemunha de Jeová, eu não vou. Quando eu olhar os comentários, que eu ver que é um comentário de testemunha de Jeová, eu excluo ele na hora. Eu não quero mais saber de discussão com testemunha de Jeová. Então é isso aí. Eu acho que ficou explicado por que é que eu fiquei 34 anos lá e agora eu faço vídeos provando que eles estão errados.